Série Esperança na Crise Final. Estamos no capítulo que trata do evento da sacudidura, ou do peneiramento, que acontece nos últimos dias da história do mundo. Para não cair. O apóstolo Paulo admoesta: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. 1 Coríntios 10:12. Todos seremos provados, porém ninguém precisa cair. A única maneira de passar a salvo pela prova da sacudidura é manter constante e profunda comunhão com o céu, uma vida de oração contínua. O abandono de ambições egoístas e uma atitude de estudo incessante das Escrituras e do espírito de profecia, assim como a entrega completa da vida a Deus para obedecer-lhe e trabalhar pelos perdidos. Em tal condição espiritual, nada, nem ninguém, poderá separar-nos da fonte suprema de nossa fortaleza, o Senhor Jesus. Foi o mesmo apóstolo que perguntou: quem nos separará do amor de Cristo? E então passou a enumerar as piores calamidades que podem acontecer a uma pessoa: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Em seguida responde com ênfase e completa segurança: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35-39. Graças ao Senhor por esta admirável certeza. Escreveu a pena inspirada, Ellen White: vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. Seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade, que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se-lhes no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina, e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus da sua vida e para que seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam, e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra ele. Sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Primeiros Escritos 269. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fazemos nenhum esforço para ganhar almas para Cristo, seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas que não fizemos por causa da nossa indolência espiritual. Os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de almas, precisam fazer sua parte em ligar a lei e selá-la entre os discípulos. Testemunhos Seletos 2, 548. A respeito dos vencedores é-nos dito: marchavam em perfeita ordem, semelhantes a um grupo de soldados. Seu rosto expressava o tremendo conflito que haviam travado, a luta angustiosa por que haviam passado. Contudo, seu rosto, antes assinalado pela severa angústia íntima, resplandecia agora com a luz e glória do céu. Haviam alcançado a vitória, e esta suscitava neles a mais profunda gratidão e santa e piedosa alegria. Primeiros Escritos 271. Na grande sacudidura que logo ocorrerá, poderemos medir melhor a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que tem em suas mãos a peneira e que limpará completamente o seu campo. Aproxima-se rapidamente o tempo em que haverá grande perplexidade e confusão.
Satanás, vestido de anjo de luz, enganará, se possível, os próprios eleitos. Haverá muitos deuses e muitos senhores, soprará todo o vento de doutrinas. Os que tributaram suprema homenagem à falsamente chamada ciência não serão confirmados então. Os que confiaram no intelecto, no gênio ou no talento não estarão então à frente. Não manterão passo com a luz. Aos que se demonstraram infiéis não se confiará então o rebanho. Na obra final e solene ocupar-se-ão poucos grandes homens. Eles confiaram em sua própria suficiência, são independentes de Deus, e Ele não pode contar com eles. O Senhor tem servos fiéis que serão revelados na sacudidura no tempo de prova. Há preciosos elementos, agora ocultos, que não dobraram os joelhos a Baal, não tiveram, até agora, luz como a que tem estado a brilhar sobre vós outros de maneira concentrada. Mas pode ser que, apesar de um aspecto exterior rústico e sem atrativos, neles se revele o brilho puro de um genuíno caráter cristão. Durante o dia, olhamos para o céu, mas não vemos as estrelas. Elas ali estão, fixas no firmamento, porém o olho não as pode perceber. À noite, vemos o seu brilho genuíno. Não está distante o tempo em que cada alma enfrentará a prova. Há de querer se impor sobre nós o sinal da besta. Os que passo a passo cederam aos reclamos do mundo e se conformaram com os seus costumes, verificarão que não é difícil render-se aos poderes existentes, e melhor do que sujeitar-se a insultos e ridículo, a ameaça de prisão e a morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade se distinguirá claramente da aparência. Mais de uma estrela que temos admirado por seu brilho se apagará então nas trevas. A palha será levada pelo vento como uma nuvem, mesmo em lugares onde só vemos campos com rico trigo. Todos que assumem os ornamentos do santuário, mas não são revestidos da justiça de Cristo, aparecerão com a vergonha da sua própria nudez. Testemunhos 5, páginas 80 e 81. Os que têm tido grande luz e preciosos privilégios, mas não os têm aproveitado, com um ou outro pretexto nos abandonarão. Por não terem recebido o amor da verdade, serão colhidos pelos enganos do inimigo. Darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, e se afastarão da fé. Por outro lado, porém, quando a tormenta da perseguição se desencadear realmente sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão feitos para salvar perdidos, e muitos que se têm afastado do redil voltarão a seguir o grande pastor. O povo de Deus cerrará fileiras e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia. Não haverá disputas quanto a quem será considerado o maior. Nenhum dos verdadeiros crentes dirá: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas. O testemunho de cada um e de todos será: apego-me a Cristo, regozijo-me nele como meu Salvador pessoal. Testemunhos 6, páginas 400 e 401. Dá-me, Senhor, a mansidão, quero alcançar mais disto, quero ficar em contrição, para crescer em Cristo. Dá-me, Senhor,